A Bíblia narra um confronto épico entre o menino israelense Davi e o gigante filisteu. A história conta como Davi enfrentou e venceu o gigante Golias, que sempre afrontava o povo de Israel. Para poder entender a história de Davi e Golias, é importante contextualizar o período onde se passa. A história se passa na região da Palestina, que na época estava dividida em tribos e sofria com conflitos políticos e religiosos. Os filisteus dominavam a região costeira, enquanto as tribos hebraicas lutavam por defender o seu território, no interior. Essa relação entre hebreus e filisteus era marcada por tensões e confrontos, pois Golias todos os dias pela manhã, se levantava em alta voz a desafiar o povo de Israel, enquanto todo Israel temia o gigante, e ninguém tinha coragem para enfrentá-lo. O gigante Golias era um grande guerreiro, ele veio de Gate, e tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Suas vestes eram bem pesadas, em sua cabeça usava um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. O gigante tinha uma lança comprida, e sua haste muito pontuda, era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Um certo dia, ele gritou em alta voz para o povo de Israel: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que seja corajoso a me enfrentar. E se ele for corajoso e puder lutar comigo, me ferir, e me vencer, nós seremos vossos servos, e se ele perder, vocês serão todos os nossos servos. O povo de Israel vivia angustiado pelos desafios do gigante Golias, pois ninguém poderia enfrentá-lo, pois ele já havia vencido todas as batalhas. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem gritar e esbravejar, fugiam constantemente de diante dele, e todos tinham muito medo do gigante. Até que um certo dia, o jovem Davi, pastor de ovelhas, ouviu essa afronta, então ele questionou aos outros homens que ali estavam com ele dizendo: quem é esse homem que vive a afrontar o povo de Israel? Quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então Davi foi até o rei Saul, e disse que decidiu enfrentar o gigante. Saul colocou várias roupas de seus homens de guerra em Davi, uma espada pesada, porém Davi não conseguiu ficar bem com aquelas roupas, ele disse que não conseguia estar com elas, pois eram muito pesadas. Davi era um jovem e muito pequeno ainda. Davi, um menino muito simples, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia sempre consigo, até que se aproximava o gigante Golias. O gigante, quando Davi o debochou, porquanto era um jovem, ruivo, e de gentil aspecto. Então Davi disse ao gigante: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. E o filisteu disse a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, um jovem muito temente a Deus, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, Davi se apressou em se antecipar, e correu de encontro ao gigante filisteu. Davi pegou seu mão no alforje, e tomou dali uma pedra, girou e atirou na testa do gigante Golias e o filisteu, fazendo com que o gigante viesse a cair sobre o seu rosto em terra. Assim Davi cortou sua cabeça com a espada, o matou, e o venceu. Assim, quando os filisteus viram que o seu herói era morto, fugiram. E todos de Israel comemoraram essa batalha, e festejaram. Muitas vezes, ao invés de ficarmos lamentando nossas batalhas, precisamos criar coragem, erguer a cabeça e nos antecipar o nosso inimigo. Davi era apenas um menino pequeno e franzino, e não foi por força que ele venceu o gigante, foi pela fé em Deus, pois Deus estava com ele, e por isso ele teve coragem. Que possamos refletir sobre essa passagem: o segredo está em colocar primeiramente Deus, e depois, antecipar o nosso inimigo, pois quem se antecipa, sempre tem o melhor lugar na luta. Pense nisso. Para continuar acompanhando as histórias, curta, aperte o sininho e nos siga.